A sociedade sempre vendeu a ideia de que um homem só é bem-sucedido se estiver em um relacionamento. Dizem que viver sozinho é sinal de fracasso, que estar sem namorada significa estar perdido ou incompleto. Mas, e se eu te dissesse que essa visão está completamente errada? A verdade, que poucos têm coragem de admitir, é que muitos homens que vivem sozinhos não estão nessa situação por falta de opção, mas sim por escolha. E essa escolha traz algo que poucos conseguem alcançar: liberdade, poder e um nível de clareza mental que a maioria nunca experimentará. Homens que abraçam a solitude desenvolvem uma força mental que os diferencia da multidão. Eles não dependem de validação externa, não gastam energia com relações tóxicas e não sacrificam seus objetivos para agradar os outros. Eles compreendem algo fundamental que a sabedoria estoica sempre ensinou: a verdadeira prosperidade vem de dentro. Esses homens não vivem sozinhos por carência, mas porque aprenderam que a independência os permite focar no que realmente importa: sua evolução, seu equilíbrio emocional e sua própria paz interior. O que ninguém conta é que viver sozinho ensina lições que a maioria nunca aprenderá. É nesse estado que um homem se descobre de verdade, desenvolve resiliência e constrói um estilo de vida baseado em seus próprios termos. Ele não está preso a expectativas sociais, não precisa provar nada para ninguém e tem o controle total do seu tempo, sua energia e suas decisões. Essa liberdade é um privilégio, mas poucos sabem como aproveitá-la. Então, por que a maioria dos homens teme a solidão? Porque tantos acreditam que precisam estar em um relacionamento para serem felizes. E o mais importante, o que os homens que vivem sozinhos sabem que os outros ainda não descobriram? A resposta para isso pode mudar completamente sua forma de enxergar a vida. A solidão não é um sinal de fraqueza, muito menos um indicativo de que algo está faltando na vida de um homem. Pelo contrário, aqueles que escolhem viver sozinhos fazem isso por uma razão clara: prosperidade mental, autoconhecimento e liberdade. Ao contrário do que a sociedade prega, não estar em um relacionamento não significa estar incompleto. Significa que ele não aceita qualquer companhia apenas para preencher um vazio. É um homem que entende que sua paz interior vale mais do que conexões superficiais ou relações tóxicas. A verdadeira riqueza não está no número de pessoas ao redor, mas na qualidade da conexão consigo mesmo. Quando um homem decide viver sozinho, ele não se distrai com opiniões alheias, não cede à pressão social e, mais importante, não compromete sua liberdade por um relacionamento que não agrega valor. Ele se torna mais seletivo, consciente e, acima de tudo, independente. Essa independência é um reflexo de sua sabedoria estoica, onde ele domina seus impulsos e não busca validação externa. Viver só também é um teste de caráter. Muitos evitam a solidão porque têm medo do que encontrarão em si mesmos. Mas um homem que escolhe essa jornada percebe que o silêncio traz clareza. Em vez de fugir, ele usa essa fase para refletir sobre suas decisões, revisar seus objetivos e fortalecer sua resiliência. Ele aprende a confiar em si mesmo, a se desafiar e a evoluir sem precisar da aprovação de ninguém. Para muitos, a ideia de estar só pode parecer desconfortável, mas para um homem que valoriza seu desenvolvimento pessoal, isso é um privilégio. Ele pode definir sua rotina, criar seus próprios hábitos e moldar sua vida de acordo com seus princípios. Quer investir em novas habilidades? Ele pode. Quer adotar práticas estoicas para melhorar o controle emocional? Ele faz sem interferências. Seu tempo e sua energia são direcionados para aquilo que realmente importa. A grande questão é: viver sozinho não é um isolamento.
é um posicionamento. Ele não se afasta das pessoas por desprezo, mas porque entende que sua evolução vem de dentro. A neuroplasticidade do cérebro permite que ele se adapte a essa realidade, desenvolvendo disciplina, paciência e um senso profundo de propósito. Isso não é algo que todos conseguem fazer, pois exige força mental e uma convicção inabalável. E é exatamente esse autodomínio que o diferencia. Ele não se abala facilmente, não é refém de carências emocionais e sabe que sua jornada é única. Mas então, o que grandes filósofos como Sêneca e Marco Aurélio diriam sobre essa escolha? Ao longo da história, grandes pensadores estoicos como Marco Aurélio e Sêneca enfatizaram um princípio fundamental. O verdadeiro poder de um homem está na sua capacidade de controlar a si mesmo, e não as circunstâncias externas. Independência não significa apenas liberdade financeira ou morar sozinho, mas sim dominar as próprias emoções, manter o equilíbrio interno e não ser influenciado por fatores externos. Um homem que abraça o estoicismo entende que sua paz, prosperidade e abundância vêm de dentro, e não de relacionamentos, bens materiais ou aprovação social. O autodomínio é um dos pilares da sabedoria estoica. Marco Aurélio, frequentemente, escrevia sobre a importância do controle emocional, lembrando-se de que nada externo deveria perturbar sua mente. Um homem que internaliza esse princípio aprende a se desligar de preocupações desnecessárias. Ele não busca validação, não desperdiça sua energia com relações tóxicas e não se deixa influenciar pelo caos ao seu redor. Em vez disso, ele foca em autodisciplina, aprimoramento pessoal e desenvolvimento de uma resiliência emocional inabalável. Sêneca, outro grande pensador estoico, alertava sobre os perigos de buscar felicidade em fatores externos. Segundo ele, a verdadeira riqueza vem da autossuficiência. Um homem que adota essa mentalidade percebe que depender dos outros para se sentir feliz é uma armadilha. Ele constrói seu próprio caminho, define seus próprios padrões e não abre mão de seus princípios para atender às expectativas alheias. Esse tipo de pensamento não só garante liberdade financeira, mas também fortalece sua clareza mental e sua autoconfiança. O estoicismo não é apenas teoria, é prática. Pequenos hábitos diários ajudam a consolidar essa mentalidade. Um deles é o desconforto voluntário. Expor-se a situações desafiadoras, como tomar banhos frios ou passar períodos sem luxo, ensina o cérebro a lidar melhor com adversidades. Outra estratégia é o journaling, escrita reflexiva, uma técnica que Marco Aurélio usava para organizar seus pensamentos e fortalecer seu autocontrole. Praticar esses hábitos aumenta a resiliência e a capacidade de enfrentar qualquer situação com sabedoria. Um homem que incorpora a independência estoica não é facilmente manipulado. Ele não busca relacionamentos por necessidade, não se abala diante da traição e não deixa que mentiras ou deslealdade destruam sua confiança. Ele aprende a identificar relações tóxicas antes que afetem sua paz interior. Com isso, ele se torna um homem mais respeitado, mais forte e dono do próprio destino. Mas como essa mentalidade se traduz na prática? Quando um homem realmente abraça a independência, ele começa a dominar cada aspecto de sua vida, desde sua segurança financeira até sua estabilidade emocional. Viver sozinho não é apenas uma escolha de estilo de vida, é um teste real de autossuficiência. Um homem que abraça essa realidade assume total responsabilidade por suas finanças, suas tarefas diárias e seu bem-estar emocional. Ele não espera que outros resolvam seus problemas ou tomem decisões por ele. Em vez disso, ele constrói uma estrutura sólida para sua vida, garantindo que cada aspecto esteja sob seu controle.
Esse tipo de mentalidade não apenas promove prosperidade e abundância, mas também permite que ele viva com clareza e propósito, sem depender de ninguém. Um dos primeiros passos para a autossuficiência é alcançar independência financeira. Quem vive sozinho precisa aprender a administrar seu dinheiro com inteligência, garantindo que possa se sustentar sem precisar de apoio externo. Isso envolve criar um orçamento sólido, investir com sabedoria e evitar dívidas desnecessárias. Ele não gasta impulsivamente. Ele direciona seu dinheiro para crescimento, seja por meio de educação, investimentos ou desenvolvimento de habilidades valiosas. Livros como O Homem Mais Rico da Babilônia e Pai Rico, Pai Pobre são essenciais para quem deseja construir uma base financeira sólida e escapar da armadilha do consumo excessivo. Mas a autossuficiência vai muito além do dinheiro. Cuidar da própria casa, cozinhar suas próprias refeições, manter o ambiente organizado, essas não são apenas tarefas básicas, mas demonstrações de total controle sobre a própria vida. Um homem que domina essas responsabilidades não vê isso como um fardo, mas como uma prova de sua capacidade de ser independente. Ele sabe que depender dos outros para essas funções é uma fraqueza, e por isso faz questão de ser capaz de se sustentar em todos os aspectos. A autossuficiência emocional é outro pilar essencial. Sem uma parceira ou familiares por perto para dar apoio constante, um homem que vive sozinho precisa aprender a lidar com desafios internos por conta própria. Aqui, as práticas estoicas fazem toda a diferença. O journaling ajuda a organizar pensamentos, a meditação fortalece o controle emocional e a prática do mínimo essencial ensina a valorizar apenas o que realmente importa. Esses hábitos transformam a mente, tornando-a mais resiliente e menos dependente de fatores externos para encontrar equilíbrio. No fim, a autossuficiência é sobre eliminar dependências desnecessárias e construir uma vida que funcione nos próprios termos. Um homem que domina isso se torna mentalmente forte, financeiramente seguro e emocionalmente inabalável. Mas quando ele atinge esse nível, percebe algo ainda maior. A solidão deixa de ser um peso e se torna uma ferramenta poderosa para a clareza mental. A solidão, quando bem utilizada, não isola, ela ilumina. Um homem que escolhe viver sozinho entende que o silêncio não é um inimigo, mas um aliado poderoso para o autoconhecimento. Longe do barulho externo, das distrações e da necessidade constante de aprovação, ele se permite enxergar sua própria mente com mais clareza. Essa prática fortalece sua inteligência emocional, sua resiliência estoica e sua capacidade de tomar decisões baseadas na razão, não na impulsividade. Diferente daqueles que temem ficar sozinhos, um homem autossuficiente transforma a solidão em um laboratório de crescimento pessoal. Ele não se distrai com a opinião dos outros, não busca preencher vazios com relações tóxicas e, principalmente, não tem medo de encarar seus próprios pensamentos. Pelo contrário, ele os organiza, reflete sobre suas ambições e traça estratégias para alcançar uma vida de prosperidade e abundância. O efeito da solidão na mente é profundo. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que períodos de introspecção fortalecem a criatividade, a tomada de decisões e a capacidade de resolver problemas. É por isso que grandes pensadores e estrategistas adotavam momentos de reclusão para ampliar sua clareza mental. Meditação, escrita reflexiva e até mesmo longas caminhadas sem distrações são ferramentas que esse homem usa para acessar níveis mais profundos de entendimento sobre si mesmo e o mundo. Sem o ruído externo influenciando seus pensamentos, ele começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos.
Ele identifica comportamentos autossabotadores, revisa suas metas e se pergunta se suas escolhas estão alinhadas com seus princípios. Essa prática evita que ele caia em armadilhas emocionais ou tome decisões baseadas em carência. Ele se o torna alguém que age com inteligência e não por impulso. Quando um homem domina a arte da solidão, sua mente se fortalece de uma forma que poucos conseguem. Ele não depende da distração para encontrar paz, pois já construiu essa paz dentro de si. Mas então, se um homem pode se manter emocionalmente estável por conta própria, como ele desenvolve um verdadeiro controle emocional diante dos desafios da vida? O verdadeiro poder de um homem não está na força física ou na quantidade de dinheiro que ele possui, mas na sua capacidade de controlar suas emoções. A estabilidade emocional é uma das maiores formas de riqueza que alguém pode desenvolver. E aqueles que vivem sozinhos aprendem isso na prática. Sem depender da validação externa, eles constroem uma base sólida de autoconfiança e resiliência, desenvolvendo uma mentalidade forte o suficiente para lidar com qualquer desafio sem desmoronar. O estoicismo ensina que a chave para o equilíbrio emocional não está em evitar problemas, mas em mudar a forma como reagimos a eles. Um homem emocionalmente maduro não age por impulso nem permite que sentimentos momentâneos destruam sua paz interior. Ele entende que certas situações não estão sob seu controle, mas sua resposta a elas está. Praticar esse nível de autodisciplina emocional exige treino. Respiração controlada, escrita reflexiva e o simples ato de pausar antes de reagir são ferramentas fundamentais para fortalecer esse autocontrole. Muitos perdem o controle emocional porque vivem presos a relações tóxicas e expectativas irreais. Um homem que domina suas emoções não se permite cair nesse ciclo. Ele reconhece sinais de manipulação, traição e instabilidade nos outros e se afasta antes que isso prejudique sua tranquilidade. Ele entende que sua energia é um recurso valioso e que desperdiçá-la com conflitos desnecessários apenas enfraquece sua capacidade de crescimento pessoal e prosperidade. Um exercício estoico simples, mas poderoso, para treinar o controle emocional é a visualização negativa. Todos os dias, ele se pergunta, se eu perdesse isso hoje, como eu reagiria? Essa prática ensina a lidar com perdas e imprevistos com serenidade, evitando que mudanças externas abalem sua estabilidade interna. É uma maneira eficaz de treinar a mente para não reagir com desespero, mas com estratégia. Quando um homem atinge esse nível de domínio emocional, ele se torna verdadeiramente inabalável. Não há crises que o desestabilizem, nem críticas que o abalem. Mas existe um outro tipo de liberdade que fortalece ainda mais essa independência: a liberdade financeira e mental. Um homem verdadeiramente livre não é aquele que tem milhões na conta, mas sim aquele que controla sua própria vida sem depender de ninguém. A liberdade financeira não significa apenas acumular riqueza, mas sim ter autonomia para escolher como viver sem ser escravo de dívidas, obrigações desnecessárias ou relacionamentos baseados em dependência. Quando um homem vive sozinho, ele aprende rapidamente que sua estabilidade financeira está diretamente ligada à sua paz interior. A sociedade pressiona para que todos sigam um roteiro padronizado: estudar, trabalhar, casar, ter filhos e repetir o ciclo. Mas será que esse caminho garante prosperidade e equilíbrio emocional? Homens que abraçam a independência financeira percebem que o verdadeiro poder está em não precisar seguir regras impostas. Eles economizam, investem e constroem fontes de renda que lhes permitem viver sob seus próprios termos,
Livros como Pai Rico, Pai Pobre e O Homem Mais Rico da Babilônia ensinam princípios fundamentais para quem deseja sair do sistema de escravidão financeira. Além do dinheiro, há outro tipo de liberdade que poucos falam: a liberdade mental. Um homem que vive sem amarras emocionais não se deixa levar por pressões sociais, julgamentos externos ou expectativas irreais. Ele não se envolve em relacionamentos apenas por medo da solidão, nem gasta dinheiro para impressionar os outros. Sua mente está livre para focar no que realmente importa: seu crescimento pessoal, suas paixões e seus objetivos de longo prazo. Construir essa liberdade exige disciplina. Controlar gastos impulsivos, investir de forma inteligente e evitar armadilhas emocionais são habilidades essenciais. Práticas estoicas como o mínimo essencial ajudam a fortalecer essa mentalidade, ensinando que a verdadeira riqueza não está em ter mais, mas em precisar de menos. Quanto menos um homem é refém do consumo e da opinião alheia, mais ele se aproxima de uma vida autêntica e plena. E é justamente essa liberdade que permite que ele viva com propósito. Sem distrações desnecessárias, sem desperdício de energia, ele pode direcionar seu foco para aquilo que realmente o faz evoluir. Viver sem um propósito claro é como navegar sem destino. Qualquer caminho serve, mas nenhum realmente satisfaz. Homens que escolhem viver sozinhos percebem algo que muitos ignoram. Quando se eliminam distrações desnecessárias, a mente se alinha com objetivos reais. Sem a necessidade de agradar aos outros ou seguir expectativas externas, ele pode dedicar seu tempo e energia ao que realmente importa. Seja sua carreira, um projeto pessoal, o aprimoramento do autoconhecimento ou o domínio de uma habilidade, tudo se torna mais intenso e produtivo. A ausência de distrações permite que ele aprofunde sua dedicação ao que realmente o move. Muitos homens passam a vida inteira sem descobrir sua verdadeira vocação, porque estão sempre ocupados demais, tentando cumprir papéis que não escolheram. Mas um homem que se liberta dessas amarras tem a chance de construir algo significativo. Ele entende que a prosperidade não está apenas no dinheiro, mas na capacidade de encontrar satisfação no que faz diariamente. Para manter essa clareza de propósito, é essencial ter disciplina e foco. Definir metas concretas, adotar práticas como o journaling para acompanhar seu progresso e estabelecer rotinas produtivas são formas de manter o direcionamento. Grandes mentes, como Leonardo da Vinci e Nikola Tesla, utilizavam a solidão como ferramenta para expandir sua criatividade e aprofundar seus conhecimentos. Livros como A Única Coisa e O Poder do Hábito ajudam a fortalecer essa mentalidade, mostrando como pequenas ações consistentes levam a grandes resultados. Outra grande vantagem de viver com propósito é a independência emocional que isso gera. Um homem que está ocupado construindo algo grandioso não tem tempo para dramas desnecessários, inseguranças ou relações tóxicas. Ele não busca validação em terceiros porque já tem um senso interno de valor. Sua energia é canalizada para sua evolução, e isso o torna naturalmente mais respeitado e admirado. E quando ele atinge esse nível de clareza, algo poderoso acontece. Suas relações deixam de ser superficiais. Ele não aceita qualquer companhia, apenas conexões genuínas que realmente agregam à sua vida. Quando um homem aprende a viver bem sozinho, ele passa a enxergar os relacionamentos de uma forma completamente diferente. Em vez de buscar companhia por necessidade, ele escolhe estar ao lado de pessoas que realmente agregam valor à sua vida. Essa mudança de mentalidade faz com que ele se envolva apenas em conexões genuínas, baseadas em respeito, confiança e crescimento mútuo. Ele não tem tempo para relações tóxicas ou para jogos emocionais.
Se uma amizade ou relacionamento não contribui para sua paz interior e desenvolvimento pessoal, ele simplesmente se afasta. A verdade é que muitos entram em relacionamentos por medo da solidão, e isso os torna vulneráveis a traições, manipulações e decepções. Mas um homem que domina sua própria mente e suas emoções não se prende a esse tipo de dinâmica. Ele não tolera desrespeito, nem se deixa levar por carências momentâneas. Sua confiança vem do fato de que ele sabe que sua felicidade não depende de ninguém além dele mesmo. Essa postura, naturalmente, o torna mais seletivo e, como resultado, seus relacionamentos passam a ter uma qualidade muito superior. Outro fator importante é que ele aprende a identificar padrões de comportamento que muitas vezes passam despercebidos. A neuroplasticidade do cérebro permite que ele treine sua mente para reconhecer sinais de relacionamentos prejudiciais antes que eles afetem sua estabilidade emocional. Ele observa como as pessoas agem, não apenas o que dizem. Ele entende que palavras vazias não significam nada sem atitudes coerentes. Isso o protege de falsas amizades, relações superficiais e envolvimentos que poderiam sabotar sua paz. Um homem que construiu sua independência emocional e financeira não aceita menos do que merece. Ele valoriza sua própria companhia e é por isso que, quando escolhe alguém para estar ao seu lado, não é por necessidade, mas por afinidade e admiração mútua. Ele constrói laços baseados na verdade e na lealdade, e não em conveniências momentâneas. Isso o diferencia da maioria e o torna alguém realmente respeitado e valorizado. E essa capacidade de escolher suas relações com sabedoria é reflexo de algo ainda maior: sua resiliência estoica. A paz que ele conquistou não pode ser abalada facilmente, pois ele aprendeu a dominar suas emoções e a encontrar força na solidão. A verdadeira força de um homem não está naquilo que ele possui, mas na sua capacidade de permanecer inabalável diante das adversidades. A resiliência estoica ensina que a paz interior não depende de fatores externos, mas sim do domínio das próprias emoções. Um homem que compreende essa filosofia não permite que situações imprevisíveis ou pessoas instáveis abalem sua estabilidade emocional. Ele desenvolve uma mentalidade antifrágil, onde cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento e não uma desculpa para reclamar ou desistir. Os grandes pensadores estoicos, como Marco Aurélio e Sêneca, já afirmavam que o sofrimento surge quando tentamos controlar aquilo que está fora do nosso alcance. Por isso, um homem sábio foca sua energia apenas no que pode mudar: suas atitudes, seus pensamentos e suas reações. Ele não se abala com críticas vazias, não perde tempo tentando mudar os outros e não se deixa levar por emoções destrutivas. Sua mente é seu templo, e ele protege esse espaço com disciplina e clareza. Uma das práticas mais eficazes para fortalecer essa resiliência é o memento mori, um conceito estoico que lembra a brevidade da vida. Ao aceitar que tudo é passageiro, sucessos, fracassos, elogios e ofensas, ele aprende a não se apegar ao que não pode controlar. Isso traz uma sensação profunda de liberdade e permite que ele viva sem medo, sem arrependimentos e sem perder tempo com futilidades. Outro pilar da paz interior é a solitude consciente. Diferente da solidão forçada, onde a pessoa se sente isolada e infeliz, a solitude é uma escolha estratégica para quem deseja se conhecer melhor e fortalecer sua mente. Homens que praticam isso descobrem que o silêncio não é um vazio, mas uma ferramenta poderosa para organizar pensamentos, tomar decisões sábias e evitar armadilhas emocionais. Essa resiliência não só o torna mais forte, mas também mais respeitado.
Um homem que domina suas emoções e vive em paz consigo mesmo, inspira os outros e impõe respeito sem precisar dizer uma palavra. Mas há um último detalhe que diferencia os verdadeiramente fortes: a capacidade de estar só sem medo. E esse é o maior sinal de poder que um homem pode possuir. A capacidade de estar só, sem medo, é um dos maiores sinais de força que um homem pode demonstrar. Enquanto muitos buscam constantemente distrações para evitar o silêncio, o homem que escolhe viver sozinho abraça essa realidade como uma ferramenta de crescimento. Ele não vê a solidão como um fardo, mas como um privilégio que poucos têm coragem de encarar. Essa escolha o torna mais disciplinado, mais focado e, acima de tudo, mais poderoso. A sociedade frequentemente associa estar sozinho à fraqueza, como se um homem precisasse de uma validação externa para ser completo. Mas, na prática, os mais sábios e bem-sucedidos foram aqueles que souberam utilizar a solitude para construir algo grandioso. Eles não desperdiçaram energia tentando se encaixar em padrões impostos, mas sim desenvolveram suas próprias regras. E essa independência mental é o que os diferencia da maioria. Viver sozinho ensina lições valiosas que moldam um homem para a vida. Ele aprende a tomar decisões sem depender da opinião dos outros, desenvolve uma rotina produtiva e constrói um nível de autoconfiança que poucos alcançam. Ele descobre que sua força não vem da quantidade de pessoas ao seu redor, mas da qualidade dos seus pensamentos e ações. Com isso, ele se torna um estrategista da própria vida, alguém que age com propósito e não por impulso. O mais interessante é que essa postura naturalmente atrai respeito. Um homem que não teme a solidão demonstra que é autossuficiente, emocionalmente estável e mentalmente forte. Ele não precisa provar nada para ninguém, e isso o torna admirado, tanto por aqueles que o compreendem, quanto por aqueles que gostariam de ter sua coragem. Seu poder não vem de uma posição social ou de um status momentâneo, mas da convicção inabalável de que ele é o único responsável pelo seu destino. E essa é a verdade que poucos enxergam. A solidão não enfraquece um homem, ela o fortalece. Mas agora surge a grande questão, porque a maioria dos homens nunca percebe isso. A verdade é que viver sozinho não é um sinal de fraqueza, mas sim de força. Enquanto muitos buscam desesperadamente aprovação e companhia para preencher um vazio interno, os homens que abraçam a solidão descobrem algo muito mais valioso: autossuficiência, clareza mental e um nível de liberdade que poucos experimentam. Eles não se deixam levar por pressões externas, não entram em relacionamentos por carência e não sacrificam seus sonhos por expectativas alheias. Eles constroem uma vida baseada em suas próprias regras. Mas agora vem a grande questão: será que você realmente domina sua própria vida ou ainda está preso a padrões impostos pela sociedade? Você é capaz de encontrar paz na sua própria companhia ou ainda sente a necessidade de estar sempre cercado de pessoas para se sentir validado? Reflita sobre isso. A resposta pode revelar muito sobre o quanto você realmente controla sua própria existência. Aqueles que entendem o poder da solidão nunca mais vivem da mesma forma. Eles criam uma mentalidade estoica, desenvolvem inteligência emocional e constroem um futuro sólido, sem distrações desnecessárias. E se você quer continuar aprendendo como fortalecer sua mente, dominar suas emoções e se tornar um homem verdadeiramente independente, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Afinal, esse conhecimento não é para qualquer um, mas pode ser exatamente o que você precisa para mudar sua vida.